Olá, que bom ter você por aqui. Esse é o Todos na Web, um podcast do seu WebBR que aponta caminhos para uma web verdadeiramente inclusiva. Aqui vamos explicar de forma simples como aplicar os requisitos previstos na Norma de Acessibilidade em Conteúdos e Aplicações Web, a ABNT 17225, para eliminar barreiras na web. Olá pessoal, eu sou o Reinaldo Ferraz, especialista em acessibilidade digital do seu WebBR. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho claro liso, uma barba cerrada quase branquinha já, e estou usando uma camisa preta com o logo do seu web. O meu sinal em Libras é a mão em formato de C, né? Daí eu toco com os meus dedos o meu rosto e faço um movimento de descer da orelha até o queixo, acompanhando o desenho da barba. E hoje eu vou conversar com dois especialistas em acessibilidade digital, a Cláudia e o Sidney, são duas pessoas que participaram de forma muito ativa na construção da norma e têm um conhecimento absurdo sobre acessibilidade. Primeiro, obrigado por estarem aqui participando dessa série de podcasts com a gente. Eu gostaria que vocês se apresentassem para a audiência. Olá, eu que agradeço, é muito bom estar aqui. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, né, cabelos castanhos escuros na altura dos ombros, eu tenho olhos castanhos escuros, eu uso óculos, eu estou vestindo aqui uma malha preta com um casaquinho cinza e um colarzinho, de pedrinhas coloridas. Eu sou designer por formação, trabalho com web desde o início da minha carreira e com acessibilidade há mais ou menos 13 anos. Hoje é o meu foco de trabalho, acessibilidade digital na empresa Acesso para Todos. Olá pessoas, eu sou o Sidney Tobias, sou um homem de cabelos e olhos castanhos, nariz núbio, lábios médios. O meu sinal em Libras é este. Vou descrevê-lo, é um soquinho para cima, com um polegar entre o dedo médio e o indicador, depois esse é o S em Libras, daí o Y em Libras, que é o polegar para cima, e também o dedo mínimo para cima, e daí eu subo a mão, é isso. Sou analista de sistemas da Prodan e consultor de acessibilidade, digital e comunicacional na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aqui da cidade de São Paulo, SMPED. Maravilha, obrigado por vocês estarem aqui. E hoje a gente vai falar sobre botões e controles, né? Bom, botões e controles que a gente utiliza na web, eles precisam ser acessíveis para que as pessoas consigam operar uma interface, consigam preencher um campo de formulário. Então, tudo isso é muito importante para garantir acessibilidade, para que todas as pessoas consigam utilizar. E é isso que a gente vai conversar aqui no episódio de hoje. Bom, fazendo uma abertura rápida e contextualizando um pouco essa questão de botões, eu acho que a pandemia ela deixou muito clara a importância da web, a importância de aplicações acessíveis, mas eu vi muitos relatos de pessoas que tiveram problemas, principalmente para operar algumas interfaces, né? Alguns sites, algumas aplicações que as pessoas iam comprar alguma coisa e na hora de concluir o seu pedido, a sua compra, o botão não tinha um rótulo, não estava definido de uma forma correta, então a pessoa não sabia o que aquele botão fazia. Será que eu vou concluir minha compra? Será que eu vou cancelar minha compra? O que que eu tenho que fazer com esse botão? Então, eu acho que, especialmente para quem utiliza um leitor de tela, você não ter uma referência do que aquele botão significa, você não ter uma orientação adequada sobre qual é a função daquele botão, eu acho que ela é muito delicada. Então, a gente vai abordar diversos aspectos relacionados a botões e que a norma da ABNT ela contempla. E até entrando nessa linha, Cláudio, queria perguntar um pouco para você sobre essa questão, né, de uso de botões na norma da ABNT, como que ela contempla essa questão, né? Sim, realmente, né, quando controles e botões são criados da forma incorreta, isso pode impedir o acesso das pessoas com deficiências, pode fazer com que a pessoa não consiga usar uma aplicação, não consiga preencher um formulário, não consiga prosseguir num curso, então é muito importante. Ao contrário, quando eles são criados da forma correta, isso permite que todo mundo consiga, navegar, fazer interagir com esses controles de uma forma clara, com segurança, né, com autonomia, saber onde que eles estão para fazer o clique, isso é muito importante. Então, e isso independente, né, das capacidades que a pessoa tenha, se ela está enxergando a tela ou não está enxergando a tela, se ela usa um recurso de tecnologia assistiva específico ou não.
Então a norma ABNT 17225 traz requisitos e recomendações para esse uso correto dos botões e controles, seja através de uma semântica adequada, de rótulos descritivos consistentes, da gente criar uma área de clique suficiente também, que seja confortável para as pessoas, para que elas, façam o clique sem clicar em lugares errados, né, sem fazer alguma coisa acidental, sem querer. Então tudo isso ajuda a trazer essa autonomia e essa segurança na navegação. A gente utiliza, por exemplo, teclas de atalho para identificar os botões, né, então, por exemplo, o B, ele vai lá navega entre os botões. E é importante esses botões estarem de fato, rotulados e a gente ter clareza qual é a ação que a gente vai que vai se será executada se a gente pressionar esse botão, né. Quando ele não tá identificado corretamente, você fica na dúvida: "O que que eu fa o que Para que que serve esse botão?". Aí você acaba tendo que, com a seta direcional, subir pra linha de cima, ir pra linha de baixo, entender o contexto, né, e a gente vai perdendo tempo com isso. Por isso é fundamental que os botões estejam, bem identificados, rotulados, né, para facilitar a navegação da pessoa que está utilizando um software leitor de telas. Legal. E acho que começando a falar um pouco sobre algumas barreiras de acesso relacionadas à questão de botões, uma delas que eu queria trazer para a gente discutir é o uso incorreto da semântica na criação de botões. Então, hoje em dia é muito comum a gente encontrar botões que não são marcados como botões, né? Muitas vezes utilizam elementos genéricos do HTML, como spam ou div. Eu queria que vocês comentassem um pouco qual é o impacto disso para a acessibilidade. Então, tem muitos desenvolvedores que eles criam botões para coisas que não são botão, né, por exemplo, um link de navegação que tem um comportamento de navegação, mas ele é criado com um botão. E aí o comportamento desses 2 elementos fica confuso. E também acontece de criar botão que visualmente parece um botão, mas ele não tem essa semântica de botão. Então quem não enxerga a tela e não está vendo aquela característica visual do botão, pode achar que aquilo não é o botão, porque ele não foi marcado como um botão. Então essa falta de semântica ou o uso incorreto da semântica pode causar muita confusão na navegação, né. Qual que é o certo? O certo é a gente criar a semântica correta para botões, né, que é o button no HTML. Sidney, você quer comentar como que é a sua navegação quando os botões parecem botões, mas não estão marcados como botões? Então, olha só, é muito comum, por exemplo, quando eu estou buscando conhecer as imagens, de uma tela, daí eu uso a tecla de atalho G, que é elemento gráfico, né, que vai fazer eu pular ali de imagem em imagem. E às vezes ele encontra ali elemento ainda assim, ó, elemento gráfico sem descrição, botão. Ou seja, usar um elemento, né, um ícone qualquer, não colocar o rótulo nisso, não colocar a devida identificação, né, e colocar esse ícone como um botão, né, então causa essa confusão, porque: "Puxa, por que isso está aqui? Qual é a ação? O que ele executa o quê?", né, então é bem ruim. E também tem isso que você já comentou, né, da pessoa utilizar, um botão como um elemento aí para navegação, né, não é adequado. E acho que envolve até questão de navegação por teclado, né? Se você não utiliza a semântica adequada do HTML, para fazer com que esses botões eles se comportem adequadamente com navegação por teclado, você tem que acrescentar outros atributos e outros recursos para que isso funcione, porque de forma nativa os elementos de botão eles já têm essa atribuição, eles já recebem foco na navegação por teclado, né? E se a gente não utiliza esses elementos semânticos, a gente perde isso. E aí, muitas vezes, o funcionamento ele acaba sendo operado só pelo mouse, né. É, exatamente. No exemplo que você deu de criar um botão com uma div, aí se ele for criado dessa forma, por exemplo, com um script, ele não vai, entrar na tabulação, ele não consegue uma pessoa que navega pelo tab, por elementos interativos, não consegue acessar aquele botão. Ou o Sidney não vai conseguir acessar com a tecla B, né, com o leitor de telas. Por isso a gente vai ter que criar uma semântica, de botão para ele com área, a gente vai ter que colocar ele como focável para entrar na tabulação, então a gente começa a deixar esses, componentes muito mais sofisticados. Então, o ideal é sempre usar a semântica nativa e, criar essa identificação, né, de comportamento. Não usar botão para link, nem link para botão, né, porque o link é para navegação e o botão para acionar funcionalidades.
Por exemplo, imprimir uma página é uma funcionalidade, é uma ação que eu vou fazer. Então daí é o uso correto, né, da gente usar o button. Legal. Quer comentar alguma coisa, Sidney? Então, e é legal também quando a gente vai identificar um botão, colocar uma identificação completa, né, então tá lá, enviar, né, aí ele é enviar se eu estou, conhecendo a página, estou navegando utilizando tecla de atalho, né. Então ali é enviar o quê? Enviar o e-mail, enviar o formulário, né, é a conclusão do cadastro, né. Então seria legal colocar uma identificação sempre, correta, né, né, extensa, né. Então, enviar formulário, por exemplo, né, facilita bastante, gente, é tão simplesinho. Esses, botões muito com rótulos muito vagos, fica muito difícil, né, Sidney, para a Isso. pessoa, identificar. Então o ideal é colocar realmente uma coisa mais completa, finalizar, compra, por exemplo, né, finalizar cadastro. Fica muito mais claro do que um ok, enviar. Enviar o quê, né, É. prosseguir para onde. Então quanto mais específico a gente for, melhor, né. Na verdade, a gente tem que dar segurança, né, para a pessoa que está navegando na página, né, ela tem que ter segurança, do que ela realmente está fazendo quando, pressionar o botão, né. Então, assim, ela tem que ter certeza: "Ó, tô concluindo a minha compra, eu tô, colocando no carrinho", né. E aliás, hoje se a gente vai numa loja física, né, tá funcionando tipo um showroom das coisas mais modernas, alguns modelos você nem acha mais, a pessoa tem que comprar pela internet, né. Então é importantíssimo, né, que, o site tenha esse cuidado, né, de de deixar claro, né, os seus a sua forma de navegação, os botões, né, não misturar botão com link, né, para a pessoa realmente ter uma boa experiência e conseguir fazer, por exemplo, se for um site de e-commerce, a sua compra com facilidade. Eu tô até imaginando, Sidney, você comentou sobre a navegação por leitor de tela, por botões, né? Então, você pressionar a tecla B, né? Você comentou da tecla B, e você navega pelos botões. Então, eu fico imaginando, se você está navegando com leitor de tela e você pressiona a tecla B e você tem um botão que concluir a compra, você já sabe o que aquele botão faz, né. Agora imagina você chegando navegando por uma sequência de botões que tem ok, ok, próximo, não faz mesmo muito sentido, né. Isso é interessante a gente pensar como o botão, lido fora do contexto, ele pode causar um problema de compreensão, né, naquele campo de formulário, naquele controle. Certamente, faz a pessoa perder tempo, né, porque ok, ok o quê? Daí eu vou ter que ir com a seta direcional, ficar andando ali fazendo a leitura do que tá acima para poder entender do que se refere aquele ok. Então, a forma correta da gente fazer isso qual é, né? O ideal é que a gente coloque ou o texto visível, que é o ideal. Então, se tem um botão, por exemplo, imprimir página, o ideal é que esse texto esteja lá como um texto visível mesmo, né? Imprimir página. Se eu tenho, por exemplo, uma imagem de uma impressora, daí como que a gente faz? O ideal seria colocar o texto alternativo indicando a função daquele botão, né? Então, o imprimir página estaria no texto alternativo. Agora, se eu não tenho nada disso, né, se eu tenho um ícone que não é nem uma imagem, nem um texto, por exemplo, um botão de fechar que eu tenho um X, que ele é configurado com CSS, estilo CSS, mas não é nenhuma imagem, nem nada, nem texto. Aí eu tenho que colocar um nome acessível nele, que seria, por exemplo, um área label. Área label, fechar janela, fechar cadastro de usuário, qualquer coisa assim. Mas para o usuário saber, né, que botão é aquele. Então a gente tem que ter ou o texto visível ou o nome acessível ou um texto alternativo. E uma outra coisa que é bem importante também, né, Cisne, é a consistência desses rótulos entre as páginas. Se eu tenho botões que têm funções parecidas, né, em várias páginas de um site, a gente tem que criar esses rótulos de uma maneira consistente também. Vamos supor que a gente tem uma loja que ela permite você imprimir diversos tipos de documentos. Você pode imprimir boletos numa página, imprimir recibos na outra página. Então, como a gente poderia criar esses rótulos consistentes? Vamos supor que esses botõezinhos são uma imagem de uma impressora. A gente poderia criar um nome acessível para um deles imprimir recibo, né, e na outra imprimir, boleto, porque dessa forma a gente mantém uma consistência, é imprimir alguma coisa, mas ainda a gente atende as diversas funções de cada página. É, eu já vi botões assim, tipo voltar no final de cada página, e numa delas estava sair, mas na verdade era voltar. Então assim, sair é uma coisa, voltar é outra, né, então tem que ser consistente.
Bom, agora eu queria passar para outra barreira que é sobre a área de toque pequena desses botões e controles, né. Eh, Isso é muito importante porque, se a gente pensar antigamente, né, quando a gente não tinha smartphones, a gente talvez não se preocupava muito com isso, porque os botões eles já tinham um tamanho meio padronizados, né, os controles também eram meio padronizados. Agora com o smartphone, a gente começa a ter uma tela muito pequena, você tem, uma área de interação que qualquer toque você pode acionar alguma coisa, ou pode acionar alguma coisa de forma equivocada. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a importância do tamanho, né, dos botões e das áreas de toque, para que o usuário consiga utilizar sem ter uma barreira de acesso. Hoje o software leitor de tela nos smartphones facilita a nossa vida nesse sentido, né, porque aquilo que ele fala é aonde ele manteve o foco, então é só clicar. Mas as pessoas com baixa visão, por exemplo, que utilizam da visão que tem para interagir, né, pode ter dificuldades quando a área é pequena. A gente tem que lembrar também das pessoas que, por algum outro motivo, não possa ter uma precisão no toque, né, então, se ela tiver um tremor ou se ela, por exemplo, usar um ponteiro, né, de cabeça para dar o clique, né, para pressionar o botão. Então, por isso que essas áreas menores, né, muito pequenas, elas podem fazer com que a pessoa, pressione algo que ela não queria. Então, em vez de ter executado aquela ação que ela tá querendo, executa uma outra ação, daí tem que voltar tudo, é ruim. Então, para evitar esse tipo de situação, os cliques acidentais, para essas pessoas que têm mais dificuldade, precisão, né, e não só no celular, mas também no computador, né, no teclado, pode ser que as pessoas tenham mais dificuldade com o mouse, principalmente com o mouse, né, para clicar numa área específica. A gente tem uma recomendação da norma, a BNT, né, para que a gente tenha uma área mínima de clique para trazer esse conforto. Qual que é essa área, né, a gente tem que criar esses botões e controles com um mínimo de 24 pixels CSS de altura e largura, a não ser que a gente tenha um espaçamento ao redor desse elemento, porque o espaçamento ele tem um efeito parecido com a área de clique, ele dá uma segurança maior do clique, e ele ajuda a criar esse distanciamento dos outros elementos que estão ao redor dele. Então se a gente tiver um espaçamento, daí o tamanho do espaçamento com o tamanho do elemento tem que somar os 24 pixels CSS. Lembrando que esse tamanho é um tamanho mínimo desejado, né, mas quanto maior a gente deixar esse tamanho de clique, melhor, mais conforto a gente vai dar e, vai ficar mais difícil também das pessoas clicarem as coisas de forma acidental. Inclusive isso os 24 por 24 eles fazem parte do requisito, né, da norma da BNT, né. Se a gente quiser ir além, né, e seguir as recomendações, o valor seguinte já é 48 por 48 pixels, né, então 44 por 44. 48 é para celular, são as orientações para documentação de celular. Na norma é 44 por 44 pixels CSS de altura e largura. Tá vendo como é bom tá com gente aqui que mexeu a fundo nessa norma? Aí a gente não tem problema de esquecer esses valores. Uma outra barreira que eu queria trazer aqui era sobre a mudança de contexto inesperada. Então, pensar em contextos, por exemplo, que você está navegando numa página, você está preenchendo um campo de formulário e de repente, quando você eh, tá interagindo com um botão, ele de forma inesperada, ele muda a página, ele recarrega, ele faz alguma coisa, ou seja, o botão ele tá mudando o contexto sem o usuário ter feito a ação que ele esperava daquele botão. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa barreira também e como resolver essa questão. O que acontece? Eu fico perdido. Então, se eu estou ali inserindo um dado solicitado no formulário e de repente houve uma mudança repentina, né? Então eu fico perdido, porque, ué, o que aconteceu? Para onde foi? O que foi executado, né? Então eu tenho que eh, me localizar novamente, né, pra poder dar continuidade. Fora o fato que às vezes perde o que já digitou, né, então imagina, você tá lá um formuláriozinho, daí tem lá, digitou nome, data de nascimento, daí você digitou o e-mail, daí por algum motivo ele muda, né, daí você se perde e às vezes perde a informação, então é bem desconfortável isso. Essas mudanças inesperadas, elas devem acontecer sempre a pedido do usuário, né, elas têm que ser iniciadas pelo usuário. A gente nunca deve criar essas mudanças de contexto, porque muitas pessoas podem realmente ficar desorientadas, né.
principalmente quando a pessoa foca um elemento, por exemplo, um campo de checkbox, um campo de rádio no formulário, ou quando ela insere informações num campo, né, de formulário, não pode acontecer nada, assim, de forma inesperada. Tirou o usuário dali, mudou para uma nova página, ou enviou alguma coisa, ou, né, assim, mudou o conteúdo totalmente da página, porque essas mudanças podem não ser percebidas e elas, o usuário pode realmente ficar muito confuso, preencher coisa no lugar errado, ou não perceber que as coisas mudaram e ficar desorientado totalmente na navegação. Legal. E agora eu queria passar para um outro tópico, que é o acionamento de botões quando você pressiona o botão. Pode parecer estranho isso que a gente está falando, né? Porque o botão era para ser acionado quando a gente pressiona. Mas na verdade, se a gente prestar bem atenção, o botão, por padrão, ele só é acionado quando você solta o botão, né? Quando você tira o dedo, quando você solta o botão do mouse, né? A gente até comentou num outro episódio aqui falando sobre exemplos, né? Eu gosto de dar esse exemplo do e-mail, né? Você vai mandar um e-mail para o seu chefe e aí aquele e-mail que você quer ter certeza, você pressiona o botão de enviar o e-mail, só que se você ele só vai enviar o e-mail se você soltar o dedo de lá, se você soltar o botão. E isso também é uma questão relacionada à acessibilidade, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e como impacta as pessoas com deficiência. É, exatamente. Quando a gente usa semântica nativa, isso já vem tudo certinho por padrão. Mas se a gente altera um componente, né, aí a gente tem que ficar atento a essa questão. As funcionalidades, elas devem ser ativadas somente nesse movimento de soltar o dedo e não de pressionar o dedo ou o cursor do mouse, que é o que a gente chama de down event, né, e o soltar é o up event. São termos mais técnicos, mas é fácil da gente entender, né? Se você clicou alguma coisa com o mouse ou pressionou com o dedo, se você tiver a funcionalidade sendo ativada aí, você não tem mais como se recuperar, daí já era, seu e-mail para o chefe já foi, né. Agora, se você colocar no soltar, aí você consegue se recuperar de uma situação indesejada, por exemplo, cliquei lá, "Ai não, não era isso que eu queria mesmo", aí você vai com o dedinho para fora do botão ou com o cursor do mouse e solta fora dele, daí ufa, assim, não, né, tudo é cancelado, a ação não é executada, então tá tudo certo. Então essa é uma forma da gente ajudar também as pessoas a se recuperarem de situações que elas não desejam. Quer comentar, Cid? Eu vou fazer uma analogia aqui com o teclado QWERTY no smartphone, né. Então imagina, se toda vez que eu fosse procurar uma letrinha para escrever algo e só por tocar o dedo ele já inserisse a Nossa, é letra, verdade. eu não ia conseguir escrever absolutamente É. nada. Então eu tenho a opção de configurar para que eu passe o dedo pelo teclado e a letra só é inserida quando eu levanto o dedo, né. Então encontrei o S, levantei o dedo, ficou o S. Encontrei o i, levantei o dedo, ficou o i. Então é super importante. Então a gente, por exemplo, precisa, assim, colocar o dedo ali num botão e: "Opa, não é esse", eu arrastar o meu dedo para fora do botão e essa ação não ser executada, senão dá ruim. Eu acho que é importante a gente trazer também, quem se beneficia, né, com esse recurso, né, o Sidney está comentando aqui da questão de teclados, né, de você ter uma referência, com base no teclado, né, de você pressionar e se ele, acionasse todas as teclas, e isso é muito importante, principalmente para quem tem mobilidade reduzida, né. Pensar em pessoas que talvez tenham fraqueza, tremores, que talvez não consigam pre eh ter uma destreza muito grande para poder pressionar um botão muito pequeno, então se a pessoa pressionou o botão errado, ela poder mover o dedo um pouquinho para o lado para poder cancelar essa ação, né. Então, isso é interessante porque ele possibilita que as pessoas que não conseguiram pressionar o botão de forma correta possam tirar ele de lá, né. E pessoas com deficiências cognitivas também, né, que podem ter Sim. dificuldade de atenção, de concentração, e aí clicaram no botão errado ou sem querer, e querem, né, simplesmente não executar aquela ação naquele momento. Bom, eu queria passar para uma próxima barreira, que é aplicações que exigem gestos complexos obrigatórios, né. Então, são aplicações que às vezes pedem algum movimento específico, principalmente em telas, né, em smartphones, movimento com os 2 dedos, ou então movimentos de pinça muito complexos e movimento muito complexos. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas barreiras e como evitar esse tipo de situação.
Hoje é muito comum a gente ter esse tipo de gesto, né, esses gestos que são muito específicos e complexos, que exigem uma capacidade física, motora específica, que é, por exemplo, você arrastar um objeto na tela, que é o famoso drag and drop, ou, você fazer esse movimento de pinça mesmo, como você falou, os famosos mapas que a gente amplia fazendo um movimento de pinça, mas a gente não leva em consideração que tem muitas pessoas que não conseguem fazer esse tipo de gestos. Seja porque elas têm uma falta de precisão, por conta da visão mesmo, né, às vezes tem uma baixa visão e não conseguem enxergar direito para onde elas estão arrastando o objeto, seja porque elas têm uma dificuldade motora mesmo, um tremor ou, movimentos involuntários ou a falta de força mesmo, né, e não conseguem ter a destreza certa para pegar um objeto e arrastar para outro lugar. Essas pessoas têm muita dificuldade com isso, elas podem não conseguir fazer esses movimentos. Isso sem contar pessoas que usam um ponteiro de cabeça, um comando de voz, que daí não tem mesmo como executar essas, funcionalidades. Então, o ideal, né, é que a gente, permita que as pessoas possam fazer esses movimentos, essas funcionalidades com outras formas, sem exigir esses movimentos complexos. Por exemplo, a gente fala que é o ponteiro único, né, que é você, permitir que ela possa fazer a mesma funcionalidade com um toque ou um clique, né, ou um toque duplo, ou um clique duplo. No caso do mapa, a gente poderia colocar o botãozinho de mais e menos, que ela vai clicando ali, vai ampliando, justamente para ela, conseguir fazer essa funcionalidade também. Eu estava pensando exatamente no mapa, né, então em vez de fazer esse movimento de pinça, abrir e fechar, né, para expandir o mapa, né, então a pessoa simplesmente dá um clique, né, num botão que dê zoom ou diminui o zoom, né. Então isso para quem tem baixa visão facilita bastante, para quem tem dificuldades mesmo motoras que não pode fazer um movimento de pinça dificulta bastante. Quando você, obriga que seja assim, né, que seja um movimento, mas se você dá uma alternativa, né, daí facilita muito, a pessoa consegue, fazer essa ação, né, de ampliar, ou de clicar e assim por diante. Você já encontrou alguma situação que só tinha como resolver com o movimento de arrastar e soltar, por exemplo? Você já pegou alguma coisa assim? Eu já peguei sim, isso de você ter que fazer um movimento, eu não vou me lembrar agora, eu sei que até fiquei surpreso, porque normalmente você entra em sites, em lugares que você tem essa opção alternativa, né, mas já encontrei que você tinha que, movimentar, acho que era exatamente isso, tinha que movimentar o celular, né. Eu já vi, cursos online em que atividades elas têm que ser executadas algumas atividades elas tinham que ser executadas com movimento de drag and drop, então você tinha que participar lá de uma atividade, ele dava uma pergunta, e a resposta você tinha que escolher entre algumas opções, pegar ela e jogar ela, né, ou, arrastar e soltar dentro de Hum. um campo adequado, para você ver se você acertava a resposta. Então, é uma atividade que muitas pessoas podem ficar de fora, né. Sim, sim. E até pegando um ponto que o Sidney comentou, de movimentar o dispositivo, né, isso também é uma outra barreira que está relacionada a com a acessibilidade, e a norma da ABNT também contempla isso, né, que é você ter ações que envolvem o movimento do celular, né. Então, você ter o seu smartphone, o seu dispositivo, e você, por exemplo, chacoalhar para fazer alguma coisa, ou você fazer um determinado movimento para acionar alguma coisa. Isso é um benefício, né, é legal você ter um atalho para esse tipo de coisa, só que a gente tem que pensar também que algumas pessoas podem não conseguir movimentar o celular, podem não conseguir segurar ele, né, podem não conseguir fazer esses movimentos complexos. O que vocês podem recomendar sobre o uso desse tipo de recurso? Então, é outra coisa que pode excluir muitas pessoas, porque tem gente que não consegue fazer mesmo esses movimentos, né, o movimento de dar um tchauzinho para tirar uma foto, o movimento de você girar o celular para ver alguma coisa 3D, ou chacoalhar o celular para emitir um alerta, alguma coisa assim. A recomendação da ABNT é que se você tiver esse tipo de movimento, você tem que deixar um componente na interface para que a pessoa possa fazer a mesma coisa a partir de um clique de uma forma mais simples. E também a gente tem que permitir que a pessoa desative a resposta a esses movimentos para evitar que ela acione alguma coisa de forma acidental. Então vale a pena lembrar aquela máxima de que em acessibilidade, redundância é sempre bom. Então você tem lá, eh eh, o seu componente que você, aciona via um movimento, né, então ter uma opção para quem não pode movimentar
o dispositivo e ele poder fazer isso de outra forma. Eu tive um celular que ele, fazia eu acho que algum movimento com você chacoalhava ele, ele, acionava a lanterna, né, ou a lanterna do flash. E ele tinha essa opção não, isso já deu tanto problema, né, de você Não, você tá com ele na bolsa, né, no é. cinema, e de repente você senta, ele chacoalha e acende a lanterna. Pois é, ele tem esse brilho. Por isso, essa questão de você poder desativar quando você quisesse. Ele tinha essa função, eu podia desabilitar esses atalhos também, mas ele tinha também o botão da lanterna, né? Em um dos itens de menu dele era um botãozinho para poder ligar a lanterna o flash como uma lanterna. Então, acho que esse é um bom exemplo pensando nisso. A gente sempre pensar em como o usuário que não pode fazer isso, ele consiga utilizar. Acho que é a mesma forma que a gente comenta sobre assistentes de voz, né? Você dá um comando para um assistente de voz e se uma pessoa que não consegue falar, não pode falar naquele momento, ela pode usar uma interface também para poder utilizar esse recurso, né? Então, isso que o Sidney falou, sempre pensar na redundância, sempre pensar na possibilidade do usuário ter outras formas de fazer isso, né? É o que a gente vem falando há vários episódios, a questão da É. fornecer alternativas, opções para o usuário, né, quanto mais alternativas a gente tiver, mais pessoas a gente consegue atender. E aí falando sobre uma outra barreira, né, imagina uma situação que você vai preencher um campo de formulário e quando você termina, em vez de uma página de agradecimento com informações específicas, você tem um dedo com um joinha, né, ou então, um sinalzinho verdinho com um ok sem uma descrição exatamente do que aconteceu. Isso já de cara parece um problema sério de acessibilidade, mas eu queria que vocês comentassem sobre isso também. Você preenche, por exemplo, um formulário e daí ele te dá um retorno de forma visível. Então ele coloca ali que o campo tá com erro, né, por exemplo, você não colocou a o arroba no e-mail, o campo tá com erro e ele marca o campo em vermelho. Ok, ótimo, né. Mas além de marcar com vermelho, por favor, fale que o campo, né, tá com erro, porque daí, assim, a pessoa que tá vendo vai ver o vermelhinho e vai identificar que está com erro no campo, mas eu que não estou vendo, com o meu leitor de tela, vou, ouvir a mensagem de que há um erro no campo, né. Então quando a gente faz alguma coisa na web, né, a gente preenche um formulário, a gente faz alguma coisa, alguma funcionalidade que tem um retorno para nós, esse retorno tem que ser perceptível por todas as pessoas. Se a gente colocar um retorno que seja só visual, o Sidney não vai conseguir perceber. Se a gente coloca um retorno que é só sonoro, uma pessoa surda não vai conseguir perceber. Então o ideal é que a gente crie esses retornos que a gente chama de feedbacks, de forma multissensorial, para mais, né, percepções possíveis. Então, ele pode ser visual, mas também tem que ser sonoro, ele tem que estar em texto para que a tecnologia assistiva consiga anunciar. Então, quando a gente colocar essas opções aí de novo, né, as alternativas, as opções, quanto mais opções a gente colocar, melhor, porque fica mais fácil das pessoas receberem aquele retorno e também todo mundo consegue ter essa informação. Bom, legal. A gente já está chegando no final desse episódio, né? Imagina um episódio longo, né? Só para a gente falar sobre botões e acho que mostra o quanto é importante o uso de botões, né? Botões eles representam uma funcionalidade importante da web, né? Então, pelo menos no meu ponto de vista, ficou muito claro que o botão tem que se parecer com um botão, ele tem que ter uma ação adequada como um botão e ele tem que estar rotulado de forma adequada como um botão, né. Então é muito bom ter esse tempo aqui para a gente poder conversar e sobre a importância dos botões, porque eles são fundamentais para que as pessoas consigam, fazer compras, consigam, reservar hotéis, carros, qualquer coisa que a gente vai utilizar hoje na web, a gente depende dos controles e de botões. Então eu acho que esse eu acho que foi um dos episódios que eu acho, um dos mais importantes, na minha opinião, porque sem os botões a gente não consegue seguir adiante em qualquer ação que a gente vai fazer na web. E aí, para encerrar, queria ouvir de vocês aí um feedback, né? Já que a gente falou aqui de retorno, né? De controles, eu queria que vocês dessem uma palavrinha sobre o episódio de hoje para a gente poder encerrar.
Eu concordo. Eu acho que os botões são fundamentais, porque se a gente não criar os botões de uma forma adequada, seguindo essas boas práticas que a gente falou aqui hoje, muitas pessoas podem ficar simplesmente excluídas do processo, né? Elas podem não conseguir finalizar a compra, como o Reinaldo falou, podem não conseguir trabalhar, podem não conseguir conversar na web com seus familiares. Então, assim, a gente está falando aqui, da vida das pessoas, a gente está falando do dia a dia das pessoas. Por mais que a gente fale, né, de uma forma mais técnica, que a gente fale, de código, de página, de componente, no fundo mesmo a gente está falando da vida das pessoas, o quanto elas são impactadas por isso no dia a dia, o quanto, o que a gente faz ou deixa de fazer, pode dificultar, né, assim, uma situação para a pessoa e causar transtornos na vida dela. Então, é uma responsabilidade de cada um de nós, então vamos cuidar dos nossos botões e controles. Isso aí. Exato, lembre-se, né, toda vez que você entra no elevador, você sabe exatamente que andar você vai parar, porque o andar está estampado ali no botão que você pressionou, né. Assim tem que ser também na web, eu preciso pressionar um botão sabendo exatamente qual é a ação que vai ocorrer. Então se a gente levar em consideração tudo isso que foi dito nesse episódio, né, os botões estarão ok para todo mundo. Bom, então chegamos ao fim desse episódio do podcast Todos na Web. Obrigado pela companhia de vocês e até a próxima. Este é o podcast do seu WebBR, o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NIC-BR, que trabalha por uma web aberta, universal e acessível a todos. A produção deste podcast não seria possível sem o apoio da Embaixada do Reino Unido, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e com a parceria do W3C Chapter São Paulo, Movimento Web para Todos e Acesso para Todos. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se na sua plataforma de áudio e vídeo preferida e lembre-se de ativar as notificações. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Somos @NICBR no Instagram, LinkedIn, Facebook e Telegram. No X, você nos encontra como @comunicbr e no YouTube é só procurar por NICBR Vídeos. Seu WebBR, por uma web de todos e para todos.